Está começando agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Quando eu tinha 25 anos, acabou caindo na minha frente um diretor da OPP Química, à época chamado Adriano Jucá, com uma urgência. Ele tinha uma causa bilionária que vinha sendo conduzida por um grande jurista mineiro, mas que eles vinham tendo insucesso. Eles não conseguiam eliminar, não conseguiam a sentença, enfim, eles não estavam conseguindo nada. Aliás, a liminar e o agravo eles não tinham conseguido. E ele disse assim, eu vim aqui pedir um socorro. Vocês têm condições, essa causa está aqui em Porto Alegre, vocês têm condições de me ajudar? Porque naquela época, o Ventura entende bem disso, você quando ganhava uma liminar, você podia acreditar 10 anos para o passado, imediatamente na sua escrita. Então, imagina, de uma empresa grande como a Braskem, 10 anos de crédito, de IPI, no caso, chamado IPI zero, era muito. Impacto fantástico. E eles disseram, eu preciso de uma decisão urgente. E aí a gente ousou e disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse memorial agora e nós vamos juntos ao judiciário entregar o memorial e despachar o memorial. Por uma sorte absurda, o juiz não só ouviu, mas concordou e sentenciou em menos de 24 horas. E eles passaram a achar que a gente tinha, assim, uma super ascendência, coisa da cabeça deles, mas enfim, casou de acontecer. E nisso a causa subiu para o tribunal. E chegando no tribunal, eles queriam de qualquer maneira que ela não fosse julgada, porque eles estavam se acreditando daquilo todos os meses, e aquilo ali respondeu, para vocês terem uma ideia, pela aquisição, segundo eles mesmos, do polo de Camaçari. Quer dizer, eles estavam se capitalizando ali. Bom, e aí eles diziam, olha, fiquem tranquilos aí, porque a gente não quer que julguem nunca, porque inclusive o TRF é contrário. E um belo dia eu ficava acompanhando aquela jurisprudência e vi assim, mas mudou a composição aqui, porque um saiu, o outro foi removido, etc. Então, se julgar agora, ganha. Eu reuni meus sócios, temos que julgar esse negócio. Vamos ligar para o Adriano? Ligamos. E o Adriano, que era um baiano, assim, muito maneiroso, assim, ele disse assim, Fábio, eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode até julgar essa causa, mas se você perder, eu perco meu emprego. Mas antes, eu rescindo seu contrato. Eu pensei que ele ia falar outra coisa. E eu tremendo na base, acabei indo lá, sustentando, e a gente conseguiu, de fato, confirmar aquela hipótese, ganhamos e tal. E eu tô tocando nessa causa porque ela tem efeitos que vão muito além da minha vida profissional. Isso então ia para o Supremo, e lá no Supremo não havia precedente sobre essa matéria, era matéria que afetava N empresas ao longo do Brasil, era uma das grandes teses brasileiras à época, estou falando do ano de 2000. E a empresa tinha seus planos lá de para quem entregar essa causa, para conduzir no Supremo, no plenário do Supremo, um leading case, naquela época leading case, pouquíssimos escritórios atuavam, né? E aí nós fomos conversar para eu pedir, eles, eu gostaria de continuar até o Supremo. Eles deram uma risada, me lembro bem, o Gustavo Valverde, que era diretor da empresa, deu uma risada e disse assim, Fábio, você foi muito bem até agora, eu estava com 25 anos. A gente pensa em dar isso para alguém de primeira prateleira, que talvez um professor Ives, alguém assim, né? Ele disse assim, mas vocês me dão uma chance de tentar montar um plano de trabalho para apresentar? E ele olhou, eu falei plano, nem sabia o que eu queria dizer, mas ele também olhou, não sabia bem, disse, então monta o plano, não custa ouvir, né? E eu sei que, Ventura, a gente acabou fazendo um negócio maluco, que foi o seguinte, a internet praticamente era inexistente para essa finalidade, nós mapeamos todos os casos que havia sobre isso no Supremo, eram 64 casos, na mão, no braço, no contato, 1000 coisas. Além de mapear quais eram os casos, nós mapeamos quais eram os melhores recursos, os piores recursos, os que tinham parecer do Ministério Público favorável, desfavorável, os relatores mais propensos a dar, eram 64 casos. Nós montamos um mapa de 2 metros de tamanho e levamos a empresa para dizer por quê, quem, quando, como. E eles acharam extraordinário aquele trabalho, né? Porque era uma coisa mais científica e não era só eu jogo tênis com o ministro, vamos dizer assim. E resolveram apostar, né? E nos colocaram no Supremo, com uma super responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.